Então, por exemplo, se as pessoas ficarem nos mesmos ambientes, são as pessoas e os lugares, nada vai mudar. Dando um exemplo da gente, a gente começou um novo esporte, tênis. A gente já conheceu uma galera, que até é um nível legal de, por ser um esporte diferenciado, a gente já teve um contato com outras pessoas que a gente até trocou ideia, pediu dicas, teve um network. E você que também tá aí em casa, também tem que ter essa mudança de ambiente de lugares, na minha opinião. Então, pagar palestras, eventos, mudar, refletir as pessoas que estão ao seu redor e tirar tudo aquilo que não faz sentido de pessoas que são negativas mesmo. Tirar isso, né? Ir pra um bairro diferente. Também, mudar de bairro. Eu sou da seguinte opinião: se você pode mudar de ambiente, mudar de casa, vai, cara. Não fica preso a lugar, a mudança, porque quanto mais você mudar, é melhor. E a gente, nós seres humanos, fomos feitos pra não ficar em um lugar estático. Ser, é, mudar de lugares, né? Mudar sempre de lugares. Então a gente não foi feito pra ficar em um lugar só, fixo e gerar uma zona de conforto, né? Zona de conforto é o perigo total. O que vocês acham sobre isso? De mudar de pessoas, lugares? Cara, E é uma dica do nítido. pessoal pro Sim. pessoal. É nítido que quando você se conecta com novas pessoas ou frequenta novos ambientes, a mudança é nítida, né? E eu acho que muitas pessoas elas querem romper isso de uma hora para outra. Nem Sim. sempre é assim. Quando você se posiciona, eu notei isso nos últimos 2 anos, bastante. Quando você se posiciona, isso acontece naturalmente, entendeu? Não é algo forçado. Você se posiciona e naturalmente pessoas que não fazem mais sentido de estar com você, elas se afastam, novas pessoas se conectam com você. Por quê? Porque você passou a frequentar novos ambientes, novos lugares, né? Se você participa de uma determinada igreja, procura visitar outra, já muda o ambiente. Você, como você mesmo disse, começou a praticar um novo esporte, automaticamente você começa a se conectar com outro nível de pessoas. Pessoas que estão acostumadas com Total. performance, pessoas que têm uma habilidade superior a você, onde você vai, querendo ou não, aprender, né? Por exemplo, quando você vai treinar, por exemplo, no dia de semana, 11 horas da manhã de uma terça-feira. Quem tá jogando tênis lá é pessoas que estão em um outro nível já. Sim, total. Então você começa a perceber que quando você acessa esse tipo de lugar, você vai acessar novos tipos de pessoas e automaticamente você vai avançando nesse sentido. Eu aprendi, e vai dar um cortezinho. Eu aprendi com um pastor, seguinte frase: ambiente sempre vence. O ambiente sempre vence. E ele disse isso falando sobre apego. Porque a questão de ambiente é o seguinte: presta atenção, você que está em casa. O ambiente sempre vence e ponto. Se você lutar contra o ambiente, você vai perder. Qual que é o ponto? Como que você vence o ambiente? Mudando. E você não vence ele. Sim, Então você precisa mudar de ambiente. Qual total. que é a dificuldade, Igor? Essa pergunta é muito, muito poderosa. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é o apego. E quando você mudar de ambiente, você vai ter que deixar os amigos para trás. E tem gente que fica alimentando, né? Que... Quando você mudar de ambiente, você vai ter que parar de frequentar os lugares que você está viciado em frequentar. Você vai ter que sair da zona de conforto. O apego, ele pede para você ficar na zona de conforto. O desapego, ele faz com que você saia da zona de conforto. Então, para você vencer o ambiente, você precisa desapegar. Eu vou falar aqui 4 coisas que você tem que desapegar em 2024 para você fazer um ano melhor. Primeiro, ideias.
ideias limitantes. Ideias que formam sua crença limitante. Isso daqui me salvou, cara. Me libertou de muitas coisas. Segundo, pessoas. Se liberte de pessoas. Desapega de pessoas. Que pessoas? Amigo de infância que já não tá mais, irmão. Ele te leva pra desgraça. Desapega desse cara. Desapega de parentes que fazem isso. Entende? Ideias, pessoas. Segundo, lugares. Tem gente que tá viciada em lugares. E ela não consegue ver outros lugares, outros ambientes. A gente foi uma vez numa palestra do Paulo Machado. Paulo Machado. Ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, quando a gente chega na palestra dele, pô, ele fala sobre hábitos e tem um telão gigante na frente. E aí, várias imagens novas, diferentes, de carrão, de casa, de carro, restaurantes e tal. Vinho, todas essas coisas. E aí ele falou, olha, vocês têm que olhar para isso e tem que ser a realidade de vocês. Vocês têm que olhar coisas novas, diferentes. Vocês estão viciados em coisas ruins, em coisas ali, lugares que já viciam a sua mente. Então você precisa se libertar também de lugares, desses lugares assim que são viciados. Tá? E outro que eu anotei aqui são coisas. Tem gente que é apegada a coisas, cara. Se você não desapegar de coisas, você vai ter elas pra sempre. Qual que é o problema? Que tem coisas melhores do que as coisas que você tem. Entende? É verdade. Então tem gente que tá apegada num nível com o Opala e não conseguiu ir pra um Porsche, meu irmão. Tem gente que tá tanto apegado nas coisas materiais que elas não conseguem outras coisas. Porque aquilo é a obsessão dela. Entende? Então você precisa se libertar disso.